Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Bastos, sou um dos professores de Química do Poliedro, fiz algumas questões dessa segunda fase do simulado nacional e eu fiz para vocês a questão número 17 e quero resolvê-la com você. Então vamos lá, pessoal. Eu vou ler ela para você aqui, ó. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico de volume 4,72 litros foi eletrolizada por 21 horas, 26 minutos e 40 segundos. Os gases produzidos durante essa eletrólise, que se comportam idealmente, são recolhidos em um recipiente de 100 litros, provocando um aumento de pressão de ΔP atmosferas a uma temperatura constante de 27 graus Celsius. A densidade da solução aquosa antes da eletrólise era de 1,4 gramas por ml e o título em massa era igual a 0,07. Após a eletrólise, a solução aquosa passou a ter uma concentração molar de 1,18 mols por litro. Considere que a perda de volume da solução é igual à perda de volume de água e que a densidade da água é igual a 1 grama por ml. Qual o valor de ΔP? Qual o valor da corrente média em ampere que alimentou a eletrólise? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é equacionar a eletrólise da solução aquosa de ácido sulfúrico. Os íons mais vão para o polo menos, os íons menos vão para o polo mais. Muito bem. Evidentemente que quem acaba descarregando no polo menos é o H+, e o OH-, ele descarrega preferencialmente em relação aos ânions oxigenados. Então, no polo negativo, nós temos então que 2H+ mais 2 elétrons, isso vai me dar o H2. E no polo positivo, como o OH- vem da água, a gente tem que partir da água. A água perde 2 elétrons, vira 2H+, e vira meio de O2. No momento em que nós fazemos a soma, esse com esse, este com esse vai embora, e aí a reação global dessa eletrólise mostra aquilo que o enunciado já tinha adiantado para nós. A única coisa que está sendo consumida nesse processo é a água. Então existe uma molaridade antes da eletrólise acontecer. Então essa molaridade inicial vezes a massa molar do soluto é 1000 vezes a densidade vezes o título. Então daqui nós tiramos que a molaridade inicial vezes 98 é 1000 vezes a densidade, que é de 1,4, vezes o título, que é de 0,07. E daqui nós tiramos que a molaridade inicial dessa solução é de 1 mol por litro. Agora, como você fez o contrário de diluir, você só retirou solvente, a fórmula de diluição vale do mesmo jeito. Ela vale para você colocar só água ou retirar água. Como M0V0 é igual a molaridade final vezes o V final, 1 vezes o volume, que era de 4,72 litros, vai ser a molaridade final dessa solução, que ele falou que é de 1,18 mols por litro, vezes o volume final. E a gente tira daqui que o volume final dessa solução é de 4 litros. Então veja, se o volume inicial era de 4,72 litros e o volume final é de 4 litros, a perda de volume, que segundo o enunciado se deve à perda de volume de água, é de 0,72 litros ou 720 ml.
Como a densidade da água é 1, isso acaba dando uma perda de massa de água de 720 gramas. De tal maneira que a perda do número de mols de água é a perda da massa de água sobre a massa molar de água, que é, então, 720 por 18, e a perda do número de mols de água é uma perda de 40 mols de água. Foi isso que aconteceu. Houve uma perda de 40 mols de água. Bom, quando a gente perde 40 mols de água, e a estequiometria vai me dar isso com clareza, como a equação global é H2O dando H2 mais meio de O2, a perda de 40 mols de água me dá um ganho de 40 mols de hidrogênio e um ganho de 20 mols de oxigênio. Então, o número de mols de gases que eu vou canalizar para aquele determinado recipiente que vai receber esses gases, recipiente de 100 litros, ele vai receber 60 mols de gases, 40 mols de H2 e 20 mols de O2. Então, se PV é igual a nRT, o ganho de pressão se deve ao ganho do número de mols. O ganho de pressão se deve ao ganho do número de mols. Quem é o ganho de pressão? Não sei. O volume é de 100 litros. O ganho do número de mols é de 60 mols. O R é 0,082. E a temperatura é de 27 graus, que é uma temperatura de 300 Kelvin. Este valor é 24,6. Esse por esse dá 0,6. E fazendo as contas direitinho, o ganho de pressão é de 60% de 24,6, que é de 14,76 atmosferas. O item B realmente não é complicado, né? Porque a gente perdeu, pessoal, 40 mols de água. Então, isso se refere a um ganho de 40 mols de hidrogênio. Como 2H+, mais 2 elétrons deram o H2, e eu ganhei 40 mols de hidrogênio, isso envolveu uma carga total de 80 mols de elétrons. Agora, como a carga é a corrente vezes o tempo, e a carga são 80 mols de elétrons, eu estou falando de 80 vezes 96.500 coulombs, que é igual a corrente vezes o tempo. O tempo de 21 horas, 26 minutos e 40 segundos foi o tempo que eu dei aquela inventada para dar um valor bem bonito de 77.200 segundos. Só que quando você faz esse daqui e você divide por este daqui, nós ficamos então com 80 vezes 96.500 coulombs é a corrente vezes o tempo, que é de 77.200 segundos, e você vai ter direitinho essa corrente valendo 100 amperes. Então tá feito aqui este exercício com vocês. Agora, pessoal, eu aguardo vocês para a resolução do meu último problema nessa prova. Até lá!